A escolha financeira, saber sobre o que você vai pagar, como você vai pagar e fazer um planejamento financeiro, isso é o mais importante. Se você souber os itens que você precisa procurar, muitas das coisas você vai ver aqui, eu espero que todas elas a gente vai estar abordando aqui ao longo desse canal, porém não é só isso que você precisa saber. Eu falo que é mais importante porque se você consegue pagar, é o que mais dói na gente, é toda essa parte financeira, não porque é o dinheiro, porque o dinheiro ele é baseado no nosso tempo, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente produz, e só você sabe o quanto que isso é importante para a vida de você, o quanto que R$ 100 faz diferença, 200, 300, 500, não sei. Provavelmente o meu público aqui vai ser um público batalhador, um público que trabalha, um público que faz o dia a dia acontecer, e isso pesa. Eu ia até falar sobre outra coisa. O meu tema do vídeo hoje não era esse, porém já que eu comecei dessa maneira, a gente vai para um outro tema, que é a parte do financiamento. Por que eu lembrei? Por que eu vou falar sobre isso? Por que eu vou falar sobre a parte financeira? Eu ia falar sobre a parte técnica, mas a gente vai deixar para um outro vídeo, e a ideia aqui é não ter roteiro, a ideia é trocar uma ideia. Eu fiz hoje, dia 3/6, quarta-feira. Na segunda-feira, no dia 1º, eu fiz uma imersão, acho que foram 2 horas ali. Eu vou até deixar na descrição desse vídeo esse canal dessa pessoa que assista muito mais os conteúdos dele do que o meu. Se você está pensando em financiar, se você já financiou, eu virei fã, eu já tinha assistido algumas coisas sobre, mas eu virei fã depois dessa imersão, que é o que? Tá muito ligado à parte do financiamento. Por que eu digo isso? Porque quando você vai financiar, independente se é Caixa Econômica, independente se é Bradesco e tal, independente do banco, a gente está falando de um financiamento. E um financiamento a gente está falando de dinheiro e a gente está falando de banco. E quando a gente fala de banco, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado quando você for assinar qualquer coisa. Nada contra os bancários, que provavelmente também deve ter as pessoas boas, assim como é na parte do corretor, também tem a parte do banco. Então você tem as pessoas boas, mas você tem ali um sistema que faz com que você pague mais, que você gaste mais do que necessariamente talvez não precisasse ser dessa maneira. Por que eu digo isso? Por que eu entrei nesse tema? Por que a gente vai falar sobre isso? Nessa imersão, eu vi esse Alessandro, né? Ele faz muitos cálculos, sabe? Ele mostra a realidade. Então ele mostra como que aquilo vai ser ao longo do tempo. Ele mostra como que aquilo poderia ter sido. Quais são as possibilidades. E esse é o ponto principal. Como aquilo poderia ser e que a pessoa tinha sim outras possibilidades de escolha na hora de estar assinando um financiamento. E quando a gente está falando de um financiamento, a gente está falando de 20, 30, 25 anos, enfim, a gente está falando de um bom tempo, e dentro desse bom tempo a gente tem também toda uma parte de juros que são pagos para o banco por conta dele estar emprestando esse valor para a gente. O que eu quero dizer com isso? Mas só fazendo um parênteses aqui, não quer dizer que o financiamento seja ruim, juros é ruim sim, juros para os outros é péssimo, para a gente é bom, mas o financiamento ele é uma possibilidade que a gente tem de poder antecipar o poder de compra. Então você quer ter um imóvel na planta, mas você não tem todo esse dinheiro, o banco te empresta esse dinheiro, só que em contrapartida ele te cobra juros. Essa é a conta básica. Mas o que eu digo com informação, o que eu digo que a gente precisa pesquisar? Porque às vezes, daquela maneira que ele vai passar pra gente, talvez aquele produto, aquele tipo de financiamento, aquele valor, aquela parcela, aquele juros, aquele prazo, talvez não seja o melhor. E é por isso que eu falo que a gente tem que buscar informação. E é por isso que, novamente, eu falo para você ver o canal dele se você não conhece, porque dentro dessa imersão foi falado justamente sobre isso. Foi falado dessas possibilidades que o comprador, que a pessoa que está adquirindo o financiamento, ela tem. Para aqueles que já têm o financiamento, é possível você fazer algumas estratégias, essa é a palavra, de você poder quitar ele com mais tranquilidade e em menos tempo, mas com estratégia, com o dia certo, com um valor certo, tem algumas coisas que a gente que está do outro lado, eu como corretor, eu preciso sim saber, mas eu não tenho esse poder, muitas das vezes, porque a gente só vai até certo ponto, porém a gente tem esse poder de orientar
orientar o nosso cliente o que ele deve fazer, o que ele deve buscar, porque se a gente tem essas informações, a gente precisa compartilhar. Aí é por isso que eu tô aqui compartilhando o canal Amigo do Pai Rico. Vou deixar aqui na descrição, não tem um problema nenhum, a gente tá começando, não sei nem se alguém assistir aqui e for para lá, eu vou ficar muito feliz também com isso, mas a gente tem essas informações para poder compartilhar com as pessoas. E aí eu volto no que eu ia falar sobre parte financeira, a gente volta para parte, eu ia falar sobre a parte técnica, a gente volta sobre a parte financeira. Qualquer R$100, qualquer R$200, R$300 para pessoa que tá ali batalhando, aquela pessoa que às vezes tem uma família, às vezes tem uma esposa, às vezes tem um filho, é sim importante. A gente tá falando de Brasil, a gente tá falando que é difícil a gente conseguir as coisas assim. Cada dia que passa não é uma visão negativa, não é uma visão pessimista. A gente entende que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, é cada vez mais difícil você adquirir um carro, cada vez mais difícil a gente adquirir o nosso imóvel, cada vez mais difícil estar fazendo as coisas. A gente tem acesso a muita coisa, a telefone, a gente tem acesso a computador, a internet, a muita coisa a gente hoje tem acesso, mas ao mesmo tempo muitas das coisas são difíceis, no sentido financeiro, no sentido que a gente precisa trabalhar mais, a gente precisa se desdobrar para conseguir juntar um pouco mais e poder conquistar essas coisas de valor financeiro maior. A gente já paga muitos juros, esse é até um tema que eu falei acho que no vídeo anterior, sobre juros de obra. A gente já paga muitos juros sobre muita coisa, tudo que a gente vai comprar tem juros. E aí, a gente chega nessa hora que é tão importante de estar adquirindo o primeiro imóvel, por falta de informação, isso que me deixa pé da vida, a gente pode estar adquirindo algo ruim. E não é isso que eu quero. Eu não quero fazer parte desse tipo de venda. E infelizmente, por ser essa parte imobiliária, o financiamento ele tá junto com essa parte do banco. Então, quando você vai eu como corretor, quando eu vou vender um imóvel, existe na maioria esmagadora das vezes as pessoas elas não têm todo esse valor. Então, é preciso estar fazendo ali um financiamento. E quando a gente fala de financiamento, existe toda essa parte do banco, existe toda essa parte de juros, existem informações que a gente não conhece, mas volto a falar. Pesquisem, volto a repetir, busque informação, use IA, busque no YouTube, vá atrás, converse com pessoas que já fizeram isso, não tome decisão sem saber antes como que é na prática, como que isso é feito. Então, acho que esse é o recado, eu ia falar sobre outra coisa, mas a ideia daqui é trocar uma ideia, deixa aqui nos comentários se você já sabia, se você já conhecia, vai lá nesse canal, assiste, eu vou tentar trazer sobre isso, mas eu acredito que essa pessoa ela é muito mais capacitada, muito mais técnica para poder passar essas informações para vocês, mas quem sabe no futuro a gente não faça uma parceria, alguma coisa nesse sentido, mas eu vou tentar trazer algumas coisas ainda técnicas aqui para a gente fazer alguns cálculos e entender um pouco melhor como funciona essa parte de financiamento. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, já se inscreve no canal, deixe seu comentário, já curte e eu espero você no próximo vídeo. Um abraço e até mais.